extraordinário. Você crê nisso? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo de número 24. Gênesis capítulo de número 24, a partir do verso de número 1. Quem está feliz com Deus? Amém. Amém? Amém. Deus deve ser glorificado através das nossas vidas, amém? Então fala, glória a Deus pelo dom da vida. Glória a Deus pelo dom da vida, né? Glória a Deus porque estamos aqui, né, pastor Zezinho? Hoje não é mais Abraão, Isaac e Jacó, hoje é o César, é o Zezinho, é o Michel, é o Marcelo, é o Max. Eita glória, é o Edivaldo, é o Vanderlei, é o Estevão, não é Estevão? Glória a Deus, hoje somos nós, amém? Falei só dos homens, vou falar com uma mulher aí também. É a Deise, é a Vanessa, é a Rose. Glória a Deus. É isso aí. Vamos ler? Está escrito assim: e era Abraão, já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Que fase, né? Você imagina o Abraão, um homem que teve várias e várias dificuldades. Às vezes a gente olha para a vida de Abraão e nós o admiramos, né? Mas nós o admiramos pelo resultado que ele teve, por quem ele é lembrado. Mas se você olhar bem para a vida dele, teve alguns desafios grandes, né? A Bíblia diz assim que Deus o chamou, disse para ele: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para o lugar que eu vou te mostrar. É a fé. Aí a Bíblia diz assim que ele sai, um homem muito rico, chega na terra onde Deus tinha prometido para ele. Está escrito assim: mas ali havia cananeus. Toda promessa que Deus tem para mim e para a tua vida, você não conquista ela só de ir até ela. Você tem que chegar até ela e saber que o diabo vai resistir. Por isso a palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então a promessa de Deus não isenta de ter resistência de Satanás. Agora, às vezes Deus nos dá algo tão grande, tão poderoso, no primeiro não que a gente recebe, o que a gente faz? Volta para trás. Não é isso que Deus quer. Sabe o que Deus quer para mim e para a tua vida? Deus quer que você chegue no final da tua vida e Deus diz assim, ó, de você: em tudo eu abençoei. Em tudo. Coloca a mão sobre a sua cabeça assim. Diga: eu recebo o tudo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Em tudo. E você sabe que Isaac passa isso para Jacó. Jacó lá na frente recebe de Deus as promessas que Deus tinha sobre a sua vida. E aí lá na frente, no capítulo, hoje é um culto de ensinamento, amém? Olha lá na frente comigo agora, quando Jacó se encontra com o seu irmão Esaú, no capítulo 33, no verso 9, diz assim: mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Diga: Esaú tinha bastante. Aí olha o verso de número 11, olha a resposta do Jacó: toma, peço-te minha bênção, que foi trazida porque Deus graciosamente me tem dado, porque eu tenho tudo. O Esaú tinha bastante, mas o Jacó tinha tudo. Quando você tiver Deus contigo, você tem tudo, amém? Não basta ter bastante. Conheço pessoas bilionárias, tem bastante, mas você tem que ter tudo. Se você tem tudo, você está debaixo da bênção, está debaixo da unção de Abraão. Deus falou assim, ó: eu vou abençoar o Abraão em tudo. Tudo é tudo. Tudo é falar: Deus, eu quero tudo que eu tenho ser uma bênção, ser de vitória. Ei, um momento de instabilidade em algumas áreas da sua vida não define quem você é.
Vai ter momento na sua vida, Edivaldo, que você vai querer voltar para trás. Vai ter momento nas nossas vidas que você vai falar assim: Senhor, que dificuldade, que luta, que é isso que está acontecendo? E Deus vai falar para você assim: ó, você tem tudo. Descansa o teu coração, porque você tem tudo. Tudo é tudo, vai dar certo, Deus é conosco. Amém? Então ele disse aqui, ó: era Abraão já velho e adiantado em idade, o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão sobre a minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor dos céus e da terra. Sabe quantos anos Isaac tinha aqui? 40. Isaac tinha 40 anos e ainda não dominava nada para o pai dele. Isaac era filho de Abraão, de um patriarca, mas Eliezer, o servo dele, da casa dele, dominava tudo. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que idade não é sinônimo de maturidade. O Isaac é filho do Abraão, é o filho da promessa, mas quem domina os negócios do Abraão? Eliezer. Amém? Então, eu como Abraão tenho que saber a hora certa de entregar o bastão para o Isaac, mas eu como Isaac tenho que pegar firme com Deus e dizer: eu quero viver o extraordinário de Deus, eu quero que Deus faça algo na minha vida, o qual eu possa ser lembrado pelas pessoas. Então você precisa o quê? Quem é você? Seu Abraão ou seu Isaac aqui? Ah, César, eu não sou nem o Abraão nem o Isaac, eu sou Eliezer. E tudo que Deus coloca na minha mão, pode confiar. Amém? Disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Quanto maior você vai ficando, Deus tem que enviar um Eliezer para você. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Ei, Deus vai enviar um Eliezer sobre a sua vida para você descansar tudo que você tem. A Bíblia diz que José colocou as mãos e tudo que ele colocava as mãos, Deus abençoava, Deus cuidava. Ei, você precisa de um Eliezer. Que Deus te envie esse Eliezer, amém? Principalmente para quem é empresário. Quem é empresário aí, levanta sua mão aí. Quem vai ser? Levanta a mão em nome de Jesus aí. Eu vou profetizar um José na tua vida, um Eliezer na tua vida, que vai cuidar de tudo que você tem. Você vai viver o extraordinário de Deus. Você vai poder olhar para os montes e declarar que Deus é fiel, porque Deus te levantou um José, te levantou um Eliezer para cuidar das tuas coisas, para abençoar a tua vida. Aleluia. Amém? Aí ele disse assim, ó: para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus, da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir a mulher a esta terra, farei pois tornar a teu filho de onde veio? De onde saíste? Perdão. Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças tornar meu filho. Isso aqui é muito forte, é muito interessante. Por quê? Porque você já viu algum pai que é bem sucedido dizer assim: você filho, você já ouviu isso, pode ter certeza disso. Algum pai que é bem sucedido, que às vezes também não é, que ele fala assim, ó: eu comecei com a bicicleta, você vai começar também. Que você precisa valorizar. Eu comecei com um relógio, você vai começar com um relógio também. Você vai ter que aprender passo a passo como é que funciona. Ei, o Abraão falou assim, ó: não deixe de voltar, vem cá os dois. Vem cá, pastor, vem cá. Vem cá, Marcelo. Pega o microfone aí, Marcelo. Olha aqui, Deus falou o seguinte: olha o Abraão está ali, ó. O Isaac está aqui. Aqui está a casa dos seus pais.
Sim ou não? Deus falou para... O que o Abraão falou? O Abraão falou assim, ó. Ele saiu daqui, ó. Aí ele está caminhando na presença de Deus. Aí ele já venceu tudo, Marcelo. Ele já tem o conhecimento de tudo. Ele venceu em todas as áreas. Venceu no tempo de crise, venceu no tempo de angústia, venceu no tempo da bênção, venceu no tempo da alegria. O que ele falou? Não deixa o Isaac voltar para a terra para buscar. Por quê? Porque tem pai que fala assim, ó, meu filho vai começar com a bicicletinha e vai, só que ele pode dar para ele uma caminhonete. Ele pode dar para ele uma vida boa, começar uma vida boa, mas aquela mentalidade do avô, aquela mentalidade lá de trás, fala assim, ó, você vai ter que começar o pequenininho para você aprender a valorizar. Não, coloca o grande dentro da cabeça do Isaac, que ele vai viver o extraordinário que o Abraão tem. Você não precisa fazer o teu filho, por quê? Porque até ele chegar aqui, ó, até ele sair de Ur dos Caldeus, do lugar onde o pai dele saiu, e for indo, ele vai o quê? Cansar. Ele vai chegar aqui já cansado. Muitas vezes ele não vai conseguir fazer o que você fez. Se você colocar ele aqui junto com você e falar, filho, anda comigo uns dias aqui, você vai aprender como é que administra, como é que faz, você vai viver o extraordinário de Deus. Então tem muito pai matando o propósito do filho. Por quê? Porque ouviu do avô, ouviu do amigo, do irmão, do primo, que eles não valorizam. Não, ensina o caminho, ensina como é que valoriza, ensina como negociar, como fazer as coisas, mas não deixe teu filho voltar lá no caminho que você já percorreu. Não deixe ele chegar aqui cansado. O Abraão falou isso. Tem algum Abraão aí? Tem pai? Tem ou não tem? Oh glória. Tem algum Isaac aí que já passou por isso? Passou ou não passou? Às vezes a gente fala assim, mas eles não valorizam. Mas cabe a nós o quê? Ensinar. Ensinar os nossos filhos o quê? A valorizar. Valorizar e também o quê? Continuar de onde nós estamos parando. Um dia o Marcelo vai ter que entregar para o Felipe, vai ter que entregar para o Pedro, para a Giovana. Então o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, ó, volta lá e continua pagando o preço que eu paguei. Vai lá, jejua, ora, busca, enche, vai indo. Não, você já tem que chegar aqui e falar assim, Giovana, Felipe, vai daqui, ó. O segredo é obedecer a palavra, o segredo é andar assim, e Deus vai te honrar, vai te abençoar e vai te cuidar. Amém? Então não permita que o teu Isaac tenha que voltar aqui atrás, sofrer o que você já venceu. Se você sofreu, foi porque Deus te colocou nesse lugar, para você ensinar o seu filho a não sofrer. Você tem que ensinar o quê? Daqui para frente, filho, você vai caminhar, vai ser forte, vai ser poderoso. Por quê? Porque se você deixar ele voltar lá, talvez ele não tenha capacidade de te passar. O que Deus quer para a tua vida é, o teu filho vai passar você, vai ser maior que você, vai se assentar nas melhores cadeiras desse país, desse estado, dessa casa, vai ser os melhores filhos que nós teremos. Por quê? Porque Deus te deu uma herança para você cuidar. Amém? Vai, pastor. Posso falar? Ó, hoje nós vamos fazer um bate-bola aqui, amém? Então, Marcelo agora vai lá. Deus levantou Davi. Davi subjugou todos os inimigos de Israel, venceu todos os adversários. Os adversários de Israel passaram a pagar tributos a Israel. E quando Salomão morreu, entregou o reino nas mãos de quando Davi morreu, entregou o reino nas mãos de Salomão, perfeito, só para ele dar continuidade no reino. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Por que você vai fazer o filho pagar um preço que você já venceu? Você já venceu. Então o Abraão falou assim, ó, não deixe meu filho voltar lá atrás. Não deixe ele voltar lá na casa do meu pai. Não deixa. Qual o segredo que eu aprendo aqui? Quem tem filho homem aqui? Levante sua mão quem tem filho homem. O Eliezer simboliza o Espírito Santo. O Abraão simboliza o pai. Isaac simboliza o filho. E a Rebeca? A igreja. Amém? Então o que eu tenho que fazer com o meu filho? Eu tenho que enviar o Eliezer para buscar a Rebeca para ele. E o camelo? O camelo eu vou falar no final, mas você vai poder falar também. Você está aí sim ou não?
Então o que nós temos que fazer, nós como pais? Enviar o Eliezer. Eliezer, me ajuda. Irmão, preste atenção, vou falar para você aqui, ó. Se o teu filho casar errado, você se lascou. Tá aí ou não? Se o teu filho ou a tua filha casar errado, lascou, irmão. É incomodação do resto da vida. Ora a Deus. Fala, Deus, em nome de Jesus. Tem que segurar, né? É verdade ou não é? Eu conheço pessoas que pararam de viver por causa de filhos e filhas. Deixaram de viver porque o filho casou errado, porque a filha casou errado, e só sabem cuidar dos filhos. Por quê? Porque não ajudaram a escolher o quê? A sua Rebeca. Nós temos esse conhecimento hoje. O que eu tenho que fazer na cabeça do meu filho, do Isaac? Fala, Deus, protege meu filho, porque eu não quero que meu filho case com as filhas de Et. Foi o que Rebeca fez. Então o que ele fala? Ele fala assim, ó, Deus me abençoe em tudo, mas eu preciso continuar esse tudo na vida do Isaac. E para isso ele tem que ter uma mulher sábia, uma mulher abençoada, uma mulher de Deus. Você também, mulher, você que tem filha, mulher, você pode orar e falar assim, Deus, envia o meu Isaac. Você pode até falar, né, faz o Espírito Santo me buscar para o Isaac, a minha filha, porque aí você vai viver uma vida abençoada. Amém? Quando você casa errado, irmão, é um fardo terrível. Você pode até vencer. Falei hoje isso para o meu filho, diante de Deus. Ele começou a namorar com uma menina lá. Está horrível, hein? Aleluia. Depois você corta, né? Em nome de Jesus. Amém? Eu falei, ele começou a namorar com a menina. Eu falei assim, ei, não é essa que Deus tem para você. Como é que você sabe que eu sou Abraão na tua vida, rapaz? Eu já enviei o Eliezer para buscar para você o que Deus tem. Deu uma resmungada, falou, meu Deus, mas não é possível, estava tudo beleza. Oh, glória. Falei para ele, eu sou autoridade da sua vida. Sou seu pai, eu tenho autoridade para falar isso para você. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus os abençoe, amém? Então o que foi que ele disse? Eu não quero que torne atrás. Por quê? Porque eu não quero que o meu filho passe o que? A viver esse tempo que eu vivi, que eu sofri, Michel. Eu tenho que ensinar ele o que? A viver uma vida extraordinária. Mas eu não preciso fazer meu filho voltar lá a andar de bicicleta, não. Se Deus já me deu condições de dar para ele um carro, o que eu vou fazer? Vou ensinar ele a administrar um carro. Sabe por quê? Porque enquanto o pai que fica lá falando para o filho, não, você tem que sofrer para aprender, quando ele começar a aprender, o teu já está voando, o teu já está indo na frente, o teu já está sentado nas regiões celestiais com Deus. Você tem que ensinar tanto negociar, como ensinar o quê? Ensinar também a viver uma vida de experiência. Irmão, eu não levo meu dízimo. Ontem eu fui na igreja para levar meu dízimo. Eu não levo meu dízimo sem levar o Isaac junto comigo. Eu estou preparando ele. Eu levo meu dízimo assim, entrega seu dízimo aí também, junto. Entrega aí sua oferta de primícia. Por quê? Como eu posso querer cobrar do meu filho ser dizimista se eu não dou o exemplo? Amém? Mas o que eu estou fazendo? Estou preparando ele. Alguém disse para mim assim, como é que você pode dar dízimo do Isaac? Nem salário ele não tem. Deus falou para mim assim, diga para ele que você também não tinha. Você também não tem. Estou profetizando o quê? O futuro do meu filho. Estou ensinando o caminho para ele, a responsabilidade é minha. Quando Deus chegar até mim e dizer assim, cadê o futuro do Isaac? Deus vai olhar para ele e falar assim, ó, o futuro do Isaac estava na tua mão, você não conseguiu. Eu estava sentado um dia na igreja do Evangelho Quadrangular, eu ia ministrar naquele dia. Eu tive uma visão dos meus filhos, os meus netos falando de mim. Naquele dia eu já sabia que eu ia vencer o Covid. Pegar nunca. Não tem neto aí. Só que eu vi, Luiz, eles falando do vovô César Hanauer.
E aí eu perguntei para Deus, quando eu fui falar, Wallace, a visão cortou. Quando eu fui pedir a Deus, o que eles estão falando de mim? A visão cortou e eu disse, Deus, o que eles estavam falando de mim? Deus falou, você escolhe hoje o que eles vão falar de você amanhã. Você e eu vamos escolher o que os nossos filhos vão falar de nós, se nós fomos ou não homens de verdade, se nós fomos ou não pessoas certas, pessoas que ensinamos o caminho. Amém? Eita glória, Deus abençoe. Então estava com saudade de vocês, hein? Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Olha o que está escrito aqui. Abraão lhe disse, guarda-te e não faças lá tornar o meu filho. Então o preço que você pagou, seu filho não precisa pagar. Bem? Você vai ensinar o teu filho e falar assim, filho, esse erro aqui causou isso por papai, não volta a fazer. Você é uma réplica do papai. Amém? Sua filha, seu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e me jurou, dizendo, a tua descendência dareis da terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento. Somente não faças tornar para lá o meu filho. Então pôs o servo a sua mão sobre a coxa de Abraão, seu senhor, jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 cabelos dos cabelos de seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam na sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Olhe para esse texto. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água. Pela tarde, ao tempo em que as moças saíram tirar água, e disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, faze-me beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou eu em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe também, darei de beber aos teus cabelos, esta seja quem designaste o teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste benevolência com o meu Senhor. Ensinar um segredo: peça sinais para Deus antes de tomar decisões. Eliezer tem uma palavra de Abraão. Eliezer é o servo mais velho, cuida de tudo para Abraão, enche os camelos e vai ao encontro de Rebeca. Mas ele, tendo a palavra de Deus, sabendo que o anjo ia com ele, mesmo assim ele disse, eu preciso ter uma intimidade com o Deus de Abraão. E ele vai falar com o Deus de Abraão. Ele vai pedir a Deus um sinal. Existem decisões que não dependem só da fé. Existem decisões que você não pode tomar elas só na fé. Tem decisão que afeta uma geração. Então não tem como você tomar ela só na fé. Você precisa da orientação de Deus. Marcelo fala uma coisa sobre Davi. Tudo que o Davi fazia, né, Marcelo? Ele dizia, Deus, irei, subirei, descerei, farei alguma coisa? Então o que ele fala? Deus, dá-me sinais. Olha um pouquinho para frente aí agora. Lá na frente, no verso 45, quando ele já tinha falado, já havia falado com Rebeca, ele diz assim, ó, e antes que eu acabasse de falar no meu coração, que é um segredo muito forte. Tem coisas que você não vai poder falar para sua amiga. Tem coisas que você não vai poder falar para sua amiga que está do seu lado. Nem no ambiente que você está. Você tem que falar para quem? Para o seu coração. Se você não quer que o diabo estrague os teus planos, tenha um amigo chamado Deus e faça passar as tuas palavras pelo teu coração. Glória a Deus.
Pare de lançar palavras ao vento, pare de lançar palavras para as pessoas. Ei, os melhores e maiores negócios que eu já fiz na minha vida, eu não contei para ninguém, só contei depois que estava feito. Depois eu disse assim, ó, rasga o véu. Jesus disse, está consumado. E depois que ele disse, consumado está, ele fez o quê? Rasgou o véu. Depois que estiver consumado, você pode mostrar para todo mundo. Mas antes de estiver consumado, o que você faz? Deixa Deus fazer o que tem que fazer. Ele pediu o quê? Sinais. Você vai indo em algo que você... Tem coisa que Deus vai te mandar fazer, irmão Lércio, e Deus não te mostra o final. Deus vai te revelando por etapas. Amém? São passos que você vai dando. Aí o que o Eliezer nos ensina? Ele nos ensina o seguinte: peça para Deus sinais no teu coração. Como assim, César? Deus, se for esse negócio para dar certo, eu quero que fale o meu nome 2 vezes. Se for para esse negócio ser de verdade mesmo, eu quero que o Senhor me fale, me dê detalhes. Faça essa pessoa falar coisas que só eu e o Senhor no coração estamos falando agora. E você tem a confirmação. Detalhes. Coisas que vão mudar a tua vida. Tem negócio grande para a tua vida que você perdeu por causa da língua. Você perdeu porque não falou com o teu coração. Não disse a Deus sem outros ouvir. O Jonatas e o Davi, em uma batalha, eles estavam sozinhos. Jonatas disse assim, Davi disse assim: acerca daquele negócio, depois conversamos. Por quê? Porque o Davi sabia que Satanás estava do lado deles para ouvir. Toda aliança que Deus tem para a tua vida, entra no teu quarto, fala ao Pai em secreto, que Ele te recompensará publicamente. Ele disse: Deus, me dá sinais. Alguém perguntou um dia para mim: você acha que é certo eu fazer isso? Eu disse: peça sinais. Peça sinais com detalhes. Ele disse assim: se no lugar aonde eu chegar estiver o poço das mulheres, e elas tomarem, ao tirarem a água, eu vou pedir para uma delas do seu cântaro, ela vai dizer para mim: eu te dou para você e também para os teus cabelos. O Salmo 37 diz assim: entrega o teu caminho, confia e espera. Pastor Zezinho, meu amigo, o reino espiritual não coloca confiança antes da entrega. O termo entregar vem antes de confiar. Não tem como você dizer eu confio em Deus se você não entregou para Ele, na mão dele. Pegou? Entrega o teu caminho, confia nele, e Ele tudo o que? Fará. Ei, quando você entregar, o reino de Deus é entrega. Não vai vir nenhum versículo na tua vida que vai dizer assim, ó, recebe e depois dá. Não, é todos: dá e dar-se-vos-á. Melhor é aquele que dá do que aquele que recebe. Sempre o reino de Deus, Michel, vai ser você entregando primeiro. Quando você entregar primeiro, você vai receber. O que Rebeca fez? Rebeca disse assim, ele não quebra o princípio, ele disse assim: se ela me abençoar, é a igreja que eu tenho para o Isaac. O que eu aprendo aqui? Você tem que ter reservatório. Você tem que ter o teu cântaro. Amém? Você quer colher coisas extraordinárias de Deus? Entregue para Deus coisas extraordinárias. Quer viver milagres poderosos, coisas grandes? Quem quer viver? Então você tem que entregar. Entrega para Deus aquilo que Deus muitas vezes já te entregou. Amém? Entrega para Deus, não tenha medo. Olha o que a Bíblia diz. Ele pediu um sinal para Deus, sim ou não? Verso 16. Olha o que ele diz no verso 16. E a donzela era muito formosa, à vista, virgem, a quem homem nenhum havia conhecido. E desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Quem está casado? Porque as mulheres que não casou.
pastor Renato fala assim, que quando a mulher está no tempo, eu não vou saber falar agora, mas ele fala assim, que quando a mulher não casou ainda, aí ela lê ela vai naquele texto, né? Esperei com paciência. Aí quando ela já não tem mais, ela no Salmo 70. Apressa-te sempre. Aí quando termina, quando já está lá na idade já avançada, ela fala assim, Tudo que vier à minha mão, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Desceu a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Vou falar uma coisa, você quer ser uma mulher extraordinária? Enquanto Deus não mandou o seu Isaac, desce na fonte. Se enche, porque no tempo certo Deus vai mandar o Eliezer para a tua vida, para trazer. Tem pessoas que são conexões. Deixa eu contar um testemunho para você rápido. Eu estava em Israel, levei uma cartinha da minha irmã dentro do meu bolso. Lá de Israel, liguei para ela e disse para ela assim, ó, Deus vai enviar uma pessoa boa para te cuidar, para te abençoar. Peguei aquela cartinha e coloquei no Muro das Lamentações. Ela descreveu exatamente como ela queria o esposo que Deus tinha para ela. Eu estava lá em Israel ainda. Ela me mandou uma mensagem, falou assim, eu conheci uma pessoa aqui hoje. Mas como assim se conheceu? Quando eu estava na igreja, entrou ele dentro da igreja. E hoje ela está casada com uma pessoa maravilhosa, trabalhadora, cuida dela, cuida da filha dela, cuida dele, tem um filho, eles também, está abençoado, está morando nos Estados Unidos, está numa bênção. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Ainda que você tenha que enviar uma cartinha, tem Eliezer na casa, tem Eliezer que pode te dar uma vitória, tem alguém que pode interceder junto ao Pai. Ei, você, homem de Deus, você tem que pedir esse Eliezer para tua filha, para o teu filho. Amém ou não? Mas enquanto a Rebeca não recebe o Isaac, ela tem que fazer o quê? No pé da fonte. Quem é a fonte? Deus. Se enche. Sabe por quê? Porque se você estiver cheia, você vai ter água para dar para o Eliezer. Tem mulher que Deus, se ela abrir a boca antes do casamento, ninguém casa com ela. Porque ela não tem água, tem vinagre. Por quê? Porque ela não está cheia da fonte, está vazia, Marcelo. Aí quando Eliezer vem para buscar ela, para entregar para o Isaac que Deus tem para a vida dela, ela está vazia. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, enche o teu coração de coisas de Deus, enche o teu coração das coisas de Deus, enche o teu coração das coisas de Deus. Vocês estão por aí, irmãos? Então o servo correu ao encontro e disse, peço-te, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou-se. Abaixou o cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. Acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus cabelos, até que acabe de beber. Apressou-se, despejou o seu cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus cabelos. A Rebeca é trabalhadeira. Ei, irmãos, tem que pegar uma mulher trabalhadeira, em nome de Jesus. Parece que eu estou pregando para os jovens, não estou? É porque está indo para outros lugares aí a nossa mensagem. Mas você tem que colocar os olhos aonde? Escute o que eu vou falar. As Rebecas da vida serão escolhidas pelos Isaques, pelos Eliezeres, para ser colocado na mão de um Isaac. Ei, o Isaac é príncipe. Todo Isaac é príncipe. Você não pense que uma mulher preguiçosa vai ser encontrada pelo Eliezer, não. Vocês estão por aí, irmão? Está todo mundo olhando com a cara para mim. A mulher tem que ser valente, a mulher tem que ser trabalhadeira, a mulher tem que ser a mulher que dá vitória. Vai. O homem também, né, pastor? Ixi, agora o homem também, às vezes, né? Não é só a mulher, também o homem. É verdade. Há homens que misericórdia, né? Está com a palavra, continua aí. Você me coloca nessa furada e aí fala, continua. Mas é verdade. De maneira nenhuma que eu trabalho, irmão.
Trabalho é algo que te dignifica. Trabalho é algo que te faz o quê? Romper. Ninguém vai conseguir as coisas sem trabalhar. Sem ser esforçado, não vai conseguir. Como é que você vai querer? Ah não, eu vou ser milionário acordando 9 horas e